Pela revolução do homem preto. Salve, rapaziada, nós somos Algima, não vou personificar aqui o bagulho, mas eu sou Leandro. Rincon, salve, Algima na área. Somos Algima, somos as caras pretas que vocês já estão acostumados a ver em algumas publicações e algumas postagens nas redes sociais. E hoje a gente está aqui para falar de um bagulho sério, um bagulho importante, histórico e que a gente precisa meter a cara para falar com seriedade, que é o consumo de drogas, o consumo daquilo que a sociedade ocidental conhece como entorpecente, né, como tóxico, drogas. A Organização Mundial de Saúde classifica como drogas, e essa relação com o nosso povo, com o povo preto. O que motivou a gente a fazer esse trampo aqui foi uma das coisas que nos motivaram, na verdade, que além disso, a gente conversa muito, são dois homens pretos com mais de 30 anos, com certeza tem histórico de uso e de diálogo com drogas, e a gente, além disso, a gente assistiu o último documentário do Netflix a esse respeito, que é Baseados em Fatos Raciais, que conta a história do povo negro dos Estados Unidos e a sua relação com a cannabis, com a maconha ou com a marihuana, que é a forma que eles conhecem lá dos Estados Unidos. E isso nos motivou a fazer um trampo que falasse sobre como nós, enquanto pessoas pretas, temos essa responsabilidade de falar de drogas como um todo. E aí, a princípio, a gente vai falar a respeito um pouquinho de como essa questão de drogas é vista historicamente, né? A gente fala da maconha, por exemplo, nos Estados Unidos ela está muito ligada, além das comunidades pretas, dos músicos, de jazz, de música negra, está muito ligada à história proibicionista. A questão dos mexicanos, dos latinos, não à toa o nome da cannabis é a marihuana, internacionalmente conhecida. E aqui no Brasil a gente tem as paradas das populações pretas, na capoeira, no candomblé, nas comunidades escravizadas, os indígenas também, os povos originais aqui, que também utilizaram, enfim. Então tem todo um histórico de opressão, de discriminação ligada da cannabis, ligada à questão do nosso povo. Como o meu parceiro Léo já botou aqui, né, essa questão racial e étnica, né, na proibição das drogas e na cannabis sativa também, né, que é classificada como droga como um todo, né. Cara, eu vejo no seguinte modo, eu vejo que sempre existiu uma barreira, tá ligado? Uma visão do que qual grupo que pode se fazer uso de uma coisa e qual grupo que não pode se fazer uso, tá ligado? Léo coloca aqui alguns grupos, né, como o africano, como o indígena, como nos Estados Unidos, tem a comunidade latina nos Estados Unidos, como tem o México, né, tem uma cidade chamada Novo México, que eles consideram como dele, tá ligado? Então tem uma comunidade latina que sofre o mesmo preconceito do que o preto sofre lá, em relação às drogas, prisões pra caralho, sacou? Tem um documentário, o Leozinho citou esse mais novo agora, que é um ótimo documentário, tá ligado? Que é baseado em fatos raciais, mas tem um mais antigo, que o nome é Maconha mesmo, tá ligado? E fala que o pai de Bush naquele tempo, o pai de Bush queria dar 50 anos pra quem fosse pego com um beck, né? Que o cara fosse pego com um baseado teria que ter 50 anos. Então, nesse mesmo documentário mostra promotores brancos falando quanto isso é surreal, é inadmissível, tá ligado? Que uma pessoa perca 50 anos da sua vida por estar portando um baseado, tá ligado? Então essa é uma conversa que tem que ser falada, tem que ser pautada, tá ligado? Hoje a gente costuma romantizar muitas drogas, tá ligado? E isso tá por fora, velho. Isso tá por fora porque a gente que sofre na pele, tá ligado? A gente que sofre na pele, então a gente tem que botar esse assunto num patamar sério. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um tema conhecido, um epicentro histórico bastante difundido, que foi a epidemia de crack nas comunidades pretas norte-americanas, né? Que nada mais foi do que a mão do Estado, a mão e o braço e o corpo inteiro do Estado, inundando as comunidades negras norte-americanas de drogas com vários intuitos. E um dos intuitos é destruir a comunidade negra, né, para fazer com que essas pessoas levantassem contra si próprias, enfim. Então a gente precisa, e a nossa intenção da Algima com esse trampo, com esse momento, é fazer essa discussão um pouco para além do consumo. E aí tem a questão histórica norte-americana, mas falando de contextualização a nível de Brasil, a gente tem uma parte de assuntos para trazer, né? Quando o Rincon fala, por exemplo, da importância de se pautar racialmente o uso de drogas, é porque a gente sabe que o peso, a mão pesada, ela é diferente para os dois grupos étnicos, né? E hoje não vou falar hoje,
porque é uma construção já de algum tempo, mas a gente tem nossos jovens, a gente tem a comunidade negra brasileira que faz um uso histórico, um uso contemporâneo e um uso há muito tempo de substâncias classificadas como drogas. E a gente sabe que nesse momento, quando a gente pauta a discussão da utilização de drogas por parte do nosso povo, a gente está trazendo uma série de outros assuntos. Então, rapaziada, na verdade o trabalho não é da gente trazer nenhuma espécie de moralismo sobre a questão de drogas e comunidade negra, pelo contrário. Nós somos antiproibicionistas também. A gente sabe que o bagulho da criminalização das drogas está ligado, inclusive, com questões raciais acima de tudo, com questões étnicas e culturais. A gente trouxe o tema da cannabis, mas a gente pode aplicar para outras substâncias também. É óbvio que é um assunto muito mais denso, que a gente precisaria se aprofundar mais, mas a parada é a seguinte: a gente não é moralista. Só que é interessante, e a Algema quer fazer isso, é trazer o trabalho com responsabilidade. A discussão do uso de drogas tem que ser responsável, porque quem morre somos nós, quem está sendo preso somos nós, não é à toa que a população carcerária aqui ou na gringa somos maioria na população carcerária, somos maioria das pessoas que tombam, das pessoas que morrem. Então o assunto é responsável. A gente tem também, Rincon, um exemplo bastante conhecido da galera da nossa geração, que é o rapper Black Alien, que é o cara, Gustavo Black Alien, carioca, adicto, assumido, tá fazendo tratamento aí contra álcool, contra cocaína, enfim, contra drogas, e é um cara que tá trazendo essa reflexão também tem nos inspirado muito para pensar a respeito desse bagulho aí de drogas e comunidade negra. Enfim, então a gente não tá trazendo um debate moralista não, mas quando a gente fala de drogas e do nosso povo, a gente tá falando de redução de danos, de um consumo consciente, de uma luta que não pode ser apenas pela luta do prazer, né? Uma luta da recreação, do uso recreativo, tem que ser uma parada política. E a gente tem exemplos de espiritualidade aí na comunidade preta a rodo, né? De grupos como os Rastafaris, grupos indígenas, enfim, pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas com responsabilidade e com ancestralidade. Então é isso, o debate é sempre aquele de uso responsável. E Rincon tem muita coisa para dizer a respeito disso, Rincon, de uso e responsabilidade de substâncias psicoativas. Meu irmão já explanou bastante coisa aí interessante pra gente. Quando o Léo fala que ninguém tá querendo dar lição de moral pra ninguém, isso é sério. A gente não é moralista, até porque Léo já teve o uso dele. Eu comecei a usar drogas com 12 anos de idade. Comecei a fumar com 12 anos de idade, tá ligado? Hoje eu tenho 35, vou fazer 35, parei com 28, não me arrependo. Eu não me arrependo, mas eu não vou nem falar cannabis, eu falo que toda a tipo de droga que eu usei, isso interferiu um pouco em mim. Principalmente por eu ser preto e viver no Brasil, tá ligado? Então a gente já convive com vários tipos de neura, vários tipos de frusta, tá ligado? A minha infância não é a infância do cara que tá em malhação, do branquinho que tá em malhação, que fuma baseado, vai pegar uma onda, depois volta e a casa dele tá de boa, ele tem tudo lá pra ele, então não é assim, meu. A realidade da gente não é assim, a realidade da gente é diferente, então tem que ter seriedade, tem que ter compromisso, tá ligado? O Léo citou a vida de Black Alien, né? Quando o Black Alien fala, ele se abre ali, ele conta sobre o quanto o vício de droga dele também, querendo ou não, interferiu na vida pessoal e na vida profissional dele, tá ligado? E eu posso dizer na minha também, cara, sacou? Em quantos outros e outras, tá? Quantos outros e outras aí? Porque é bonito, né? De ver, poxa, James Joplin, Jimi Hendrix, morrendo com 27 anos, Kurt Cobain. Pô, você acha que isso é bonito, irmão? Você acha que isso é bonito? Pô, a gente aprendeu a romantizar isso, tá ligado? A gente sabe que a gente romantiza isso porque são pessoas brancas também. Sabe que a gente romantizou o movimento hippie? Porque o movimento hippie era de gente branca. Porque se o movimento hippie fosse de gente preta, nossa, irmão. Inclusive foi durante o movimento hippie que uma das leis ou da política americana antiproibicionista ela afrouxou, né? Porque tinha uma juventude branca, de classe média, consumindo cannabis e outras substâncias. Foi um momento em que a cultura de uso de drogas deu uma abrandada, porque tinha uma galera intelectual e branca curtindo o barato de usar drogas. Mas eu acho que esse depoimento de Rincon é foda. Eu também, enquanto homem preto, quero botar minha cara e expor que eu já tive contato com a cannabis. Quando a gente é jovem, mais jovem, tudo é festa, tudo é liberdade, tudo é revolução. E aí é o recado para essa juventude, nossos irmãos, nossas irmãs, nosso povo. Nem tudo é festa, nem tudo é revolução. Mais uma vez, o discurso não é moralista, mas em contrapartida é preciso ter responsabilidade. O consumo de drogas
ele requer alguns tipos de pensamento, alguns tipos de situações que a gente precisa colocar em xeque, e o consumo de drogas não é somente recreação. A gente tem exemplos no dia a dia de pessoas que começam consumindo cannabis ou qualquer outra substância e acabam se perdendo, na verdade, né, com relação à sua vida social, enfim. E o assunto de dependência química, o assunto de redução de danos, ele precisa ser travado, inclusive, pela nossa juventude. Juventude das periferias, juventude da música negra, juventude das culturas tradicionais africanas. A gente precisa passar essa visão e, na verdade, fomentar esse debate de que o uso de drogas tem que ter responsabilidade. Esse consumo está sempre atrelado com questões raciais, sempre, desde sempre. E esse é o recado da Algima por enquanto aí. Com certeza, eu andei escrevendo em rede social há um tempo atrás, dizendo que só romantiza as drogas quem não tem um viciado em crack e nem um alcoólatra dentro de casa, tá ligado? Para quem não tem esses retratos, esse contexto dentro da sua própria casa, uma pessoa que mataria a sua própria mãe para dar uma pimpada de uma pedra, ou mataria seu próprio irmão por uma dose de 51, aí a gente romantiza, tá ligado? Mas quem tem sabe o que é, saca, mano? O Léo enfatizou isso, eu volto a enfatizar, não é moralismo. A gente aqui tá trazendo ser um realista, trazendo uma realidade. Hoje, se você chega numa biqueira, você chega numa comunidade, você vê uma criança de 10 anos cheirando pó, irmão, isso não é bonito, porque quem tá lá é um homem preto, é uma criança preta. E se você vacilar, nos números que temos no Brasil, de mais de 60 mil mortos por ano, entre esses 60 mortos, mais de 70% são pessoas pretas, e entre essas 70% de pessoas pretas, o número é entre 18 e 25 anos, então você tem um genocídio de uma juventude. Na sua maioria homens pretos, né? Na sua maioria de homens pretos, tá ligado? Então, cara, não dá pra romantizar isso, não dá pra romantizar isso. Eu sou uma prova viva, tá ligado? E por estar vivo, eu sou uma prova viva, por estar vivo, porque eu já passei por uma situação na mão dos cães do Estado, do braço armado do Estado, né, que eu estou vivo hoje por muita oração da minha família, tá ligado? E quantos já se perderam, quantos já morreram, quantas já morreram nessa guerra às drogas, que na verdade é uma guerra racial, né? Não é uma guerra às drogas, é uma guerra ao povo preto, ao povo indígena, ao povo pobre e, como o Léo citou, nos Estados Unidos, aos latinos e assim por diante. Firmeza, galera? Esse é o recado Algima. Consumo histórico, uso de drogas, a história da humanidade, tem alguns teóricos que falam isso, a história da humanidade é a história de uso de drogas também. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. A Algima não é moralista, a Algima não é a régua do mundo, mas é preciso ter responsabilidade, sobretudo quando a gente fala de pessoas pretas, de pessoas jovens, de pessoas da periferia, de pessoas pobres e do nosso povo, que é o principal alvo de um Estado genocida, de um Estado que quer nos dizimar, e a droga e as substâncias químicas em alguns momentos da história funcionaram como veneno para nos dizimar. Então pega essa visão, tamo junto e até a próxima.